Amém? Você está feliz com o Senhor? Amém. Hoje nosso culto de quinta-feira, nosso culto de libertação. E eu fiquei orando ao Senhor, buscando, mediante a graça dele, o que poderia ser trago neste lugar, né? E em conformidade com o tema libertação, eu quero tratar sobre um assunto que está dentro da esfera de libertação, amém? Então eu vou precisar da sua atenção, vou precisar da sua concentração, vou precisar do seu coração, amém? Nós precisamos falar de coração para coração aqui. Glória. Então, abra sua Bíblia em Romanos, no seu capítulo de número 8, versículo de número 15. Romanos 8, 8:15. Está aqui? Coloca na NVI, por gentileza, aqui na tela. Está assim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos Abba Pai. Amém? Você pode se assentar, falando um obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós temos que ser gratos a Ele pela sua obra maravilhosa para conosco. Que obra bendita a qual Cristo fez através da cruz. Obrigado, pastor. Toda vez que nós vamos conhecendo a própria palavra dele, nós vamos vendo que obra maravilhosa a qual Deus fez. Para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos essa graça de ser orientados pelo Espírito dele, estarmos reunidos como corpo dele na terra. Amém? Então vamos lá. Romanos 8:15. Eu vou ler novamente, vocês sentados aí podem deixar sua Bíblia aberta. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por meio da adoção, por meio da qual clamamos Abba Pai. Fala assim, Pai. Isso. Quero falar um pouquinho dentro da esfera da paternidade de Deus. Veja esse versículo que nós acabamos de ler, dentro de Romanos 8. Seu capítulo 15, capítulo 8, versículo 15, ele vai nos falar que nós não recebemos um espírito de escravidão. Ele fala que nós não recebemos novamente, ou seja, nós tínhamos uma escravidão, um espírito escravo, uma alma escrava, um corpo escravo, as três dimensões totalmente escravas. E a única forma de nós termos uma liberdade e sairmos da escravidão, ela só tem um meio ao qual o próprio apóstolo Paulo, ele menciona aqui, por intermédio da adoção de filhos. O Espírito ao qual nós recebemos, que nos torna filhos de Deus. A única forma de nós sermos livres de qualquer escravidão deste mundo, desse sistema, das mãos do próprio Satanás, é através da revelação da paternidade. Quando nós recebemos a adoção de filhos, aí sim nós passamos a ser livres. Então, você vai ver que o próprio Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele começa a oração que é intitulada como Pai Nosso, ele começa a oração trazendo a revelação justamente da paternidade de Deus. Começa chamando o Pai Nosso, ou seja, ele começa mostrando para os seus discípulos que se havia um caminho ao qual os discípulos deveriam buscar, seria o caminho da paternidade. Ou seja, então você já tem que começar a compreender que não há nenhum título, nenhuma posição a qual você pode colocar acima da sua posição de filho. Toda vez que você pega seu título ou sua posição e coloca acima dessa posição de filho, você está se tornando um filho escravo novamente. Então, sempre volte para a sua posição de filho. Você que é filho espiritual, você tem um pai espiritual. Se porventura você começa a crescer, ministerialmente falando, você começa a adquirir conhecimento
Você começa a receber novas unções, você começa a receber novas graças na sua vida. Você não pode colocar nada disso da qual você adquiriu acima da sua posição de filho espiritual. Hoje, por qualquer coisa que eu possa ter recebido, qualquer título, por qualquer unção, por qualquer revelação, eu sempre estou me esforçando para me submeter, além de filho de Deus, que eu vou me esforçar, a qual nós temos que nos esforçar. Eu busco continuamente batalhar para continuar na posição de filho espiritual do meu pai espiritual, amém? Eu cheguei aqui, eu era um pastor, recebendo consagrações de bispo. Hoje nós estamos cuidando do ministério aqui no Rio, mas isso não me remove da minha posição de filho espiritual do meu pai espiritual. Se você tropeça nisso, você começa a entrar, voltar novamente para o sistema da escravidão. Então já fica bem pautado aqui. Toda a nossa vida, toda a sua vida, seja ela a espiritual ou a natural, ela é pautada através de algo chamado paternidade de Deus. Então sua vida espiritual ela não é pautada por outra coisa a não ser pela própria paternidade de Deus. Você pode dar um amém? Qual é o nosso maior inimigo hoje? Qual é o maior inimigo da igreja? De tudo que você pode lutar nessa vida, de tudo que você possa se deparar no seu caminho como cristão, qual vai ser o maior inimigo de todo cristão? Vou falar cristão porque não é o caso de nós citarmos aqueles que estão no mundo. Mas qual o seu maior inimigo? Nosso maior inimigo, nosso inimigo pessoal, nosso inimigo que nós vamos ter que ter um grande esforço vivendo dentro do âmbito da paternidade de Deus para nós conseguirmos vencer este inimigo. Qual é esse maior inimigo? Fala assim, a orfandade. Isso. A orfandade é o maior inimigo disparadamente. Ele é o maior inimigo da igreja, dos filhos, porque nós temos filhos que ainda são filhos órfãos. Você recebe o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, mas isso ainda não garante a remoção da orfandade da nossa vida. Ou seja, de todos os obstáculos que nós temos, todas as lutas que você tem, todas as dificuldades que você encontra na sua vida como cristão, tudo que você se depara como pedra, como os obstáculos na sua vida, ela está muito ligada à orfandade. Os nossos comportamentos, que às vezes nos traz constrangimentos para nós mesmos, traz certo desânimos, quando a gente se depara com cada situação que parte da gente mesmo, ou quando nós não enxergamos que isso parte da gente, mas a gente acha que parte das pessoas que estão à nossa volta, isso está inteiramente ligado à orfandade. Quem atua na orfandade? Quais são os inimigos que atuam dentro da orfandade? São os principados, Beelzebu, Leviatã, Jezabel. Todos esses principados, todos esses demônios, eles atuam dentro da orfandade. Por quê? Qual foi o primeiro espírito órfão? O próprio Satanás. Satanás ele foi o primeiro espírito órfão na terra. Toda debilidade que nós temos, ela pode se tornar uma estrutura para o nosso inimigo. Então, toda debilidade a qual você tem, nós temos a orfandade. Essas debilidades, esses comportamentos iníquos que nós temos, essas ações que nós sabemos que são reprováveis, mas ainda assim nós temos dificuldade de disposição para a libertação nessas áreas da nossa vida, tudo isso é onde pode se tornar as estruturas para os inimigos atuarem na nossa vida e construírem fortalezas. Ou seja, quando se torna uma estrutura de fortaleza, se você já achava difícil de se libertar de tais ações, tais comportamentos, tenha em mente que isso vai se tornar ainda pior para você vencer. Então, tudo aquilo que você vê no seu comportamento que você precisa ser liberto, você não se submete a isso. O inimigo ele vai pegar essa sua debilidade e vai fazer dali uma fortaleza. Vocês estão me entendendo até aqui? Preciso dessa atenção de vocês aqui hoje, ok?
A orfandade espiritual, como que a orfandade espiritual é gerada? Como nós podemos resumir aqui o que é a orfandade espiritual? A orfandade espiritual, ela é toda a rejeição da intenção que Deus tem para nós. Tudo que nós rejeitamos, que vem de Deus, que é da intenção de Deus, para as nossas vidas, é causado pela orfandade. Abra sua Bíblia rapidamente. Em Gênesis 3. Gênesis capítulo de número 3. Então você gravou isso aqui? A orfandade, ela é tudo que nós rejeitamos da intenção, das intenções, na verdade, de Deus para a nossa vida. Você já reparou que tem coisas que nós sabemos, mediante a própria palavra ou alguma revelação que você recebe, que é da parte de Deus, e você tem dificuldade de aceitar aquilo? Não tem quando nós, como está escrito aqui no texto, que o próprio Espírito testifica que nós somos Espírito de Deus. Através do Espírito Santo nós clamamos Abba Pai. Mas só que parece que ainda que você possa cantar canções, ainda que essa geração que nós estamos vivendo, a palavra Pai, né, ela se tornou muito usada no nosso meio cristão. Mas ainda assim, por que tanta orfandade no meio de uma geração que tanto fala Abba Pai? É porque por mais que nós falamos Pai, você já reparou que uma hora ou outra você se depara com a dificuldade da aceitação da paternidade dele? Uma hora ou outra você está lutando contra a rejeição, contra a acusação, pecados. Ele vem e traz assolação na sua vida. As assolações te traz desânimos, desgastes emocionais. Você já reparou que sempre parece que você está fazendo alguma força para estar na posição de filhos? Uma hora ou outra parece que nós estamos querendo chamar a atenção de Deus para comprovar que nós somos filhos dele, não entendendo que a paternidade ela é justamente uma ação do próprio Deus, que não tem, essa obra não é iniciada pela nossa própria força. Sabe, quantas vezes você ouviu da boca de alguém que Deus te ama, mas parece que você cai em situações que você duvida, ou você não sente este amor. Este amor, ele não é o suficiente para te sustentar no meio das dificuldades. Amém? É assim ou não é? Sabe quando o filho fala, a mãe fala para o filho que o ama, ainda assim o filho ele tem dificuldade de acreditar quando uma mãe, um pai traz uma correção para o filho, instrui o seu filho que o motivo dessa correção é por amor a ele. Nós que já fomos filho, ou você que é filho, você tem dificuldade de enxergar esse amor paterno na sua vida? É ou não é? Tudo isso é causado justamente por essa rejeição de toda a intenção boa, e isso partiu de Deus. Desde quando o homem rejeitou, é o capítulo que nós vamos ler aqui agora, a intenção de Deus. Deus criou o homem com a intenção para que o homem tivesse vida, para que o homem tivesse paz, para que o homem governasse. Só que isso não foi o suficiente. Adão e Eva rejeitaram essa intenção de Deus. Vamos lá? Cadê o capítulo, querida? Gênesis capítulo de número 3. Ora, a serpente, veja bem isso aqui. Aonde entrou a orfandade na terra? Nós sabemos que Satanás entrou quando a posição que ele tinha, onde Deus colocou ele, não era o suficiente. Ele rejeitou o que Deus criou para ele. Amém? Vamos lá. Versículo de número 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Olha agora essa parte aqui.
Disse a serpente à mulher: certamente não. Deus já tinha falado para Adão e Eva no seu capítulo 2 em Gênesis, que caso eles comessem desse fruto, eles morreriam. A serpente que rejeitou a intenção de Deus, agora em Adão e Eva eles estão tentando introduzir justamente essa mentalidade de rejeição. Ok? Vamos lá, versículo número 5. Deus sabe que no dia que dele comerem, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Fala assim, misericórdia. Isso. Então vamos, essa mensagem é uma mensagem a qual nós temos que ir pautando e nos identificando. Comece a identificar que toda área a qual você tem dificuldade da aceitação das intenções boas de Deus para a sua vida, todas as disciplinas de Deus, Ele disciplina quem ama, todo o amor dele na sua vida, tudo que você tem dificuldade, todas as promessas que Ele faz, mas se você tem dificuldade de corresponder a isso, isso está ligado à rejeição. Foi isso que aconteceu no jardim. Deus falou, não coma, a intenção de Deus não coma para que você não morra. Deus criou para que o homem fosse eterno. Não faça isso. Não quero que vocês morram. O homem rejeita a boa intenção de Deus e come a bendita fruta. Mediante a isso se externou até os dias de hoje. E hoje nós nos deparamos constantemente com esse espírito de orfandade dentro das igrejas. Como nós falamos, temos muitos filhos, somos filhos, mas ainda assim temos sintomas de orfandade. Essa orfandade ela é tão terrível que ela gera um colapso, porque o que aconteceu entre Deus e o homem se externou entre os próprios homens. Então, o que gera dificuldade de você se relacionar com as pessoas, de você se relacionar com o seu próximo, o que gera dificuldade, às vezes, de você ter um bom relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, o que gera dificuldade de você ter um bom relacionamento com o seu filho, você tem dificuldade de educar ele de uma forma mais correta, podemos dizer assim, biblicamente falando, você tem dificuldade de educar ele com um espírito de mansidão, você tem dificuldade de trazer um governo pautado na própria Bíblia, e uma hora ou outra você tem que usar da sua própria força, do seu braço, para você trazer uma certa ordem fundamentada em um autoritarismo, às vezes em agressão, tanto verbal como física. Isso tudo acontece porque essa rejeição de relacionamento um para com os outros que trouxe essa grande imparcialidade, essa grande divisão, a qual hoje nós como cristãos lutamos tanto para trazer novamente a unidade perfeita, a qual também é mediante o Espírito que nos concede a paz, para que nós possamos ter essa unidade. Nós só conseguimos ter paz, você só consegue ter paz aqui agora. Nós como cristãos ainda só temos paz porque o Espírito nos concede essa paz. A unidade ela é ocasionada justamente pela paz a qual o próprio Espírito concede. Por isso que quando o Espírito for retirado, aí se estabelece toda a ação das trevas na terra. Então o que nos sustenta por todas as lutas que você tem, todas as dificuldades que você pode ter na sua vida, você tem que dar graças a Deus, porque é o Espírito de Deus que te tirou do sistema da escravidão e hoje te concede uma paz que te mantém em meio às guerras, em um estado intacto, podemos dizer assim. Vocês estão me entendendo? Então, o próprio Espírito que concede essa paz para que nós tenhamos a unidade, para nós andarmos como um corpo de Cristo na terra, nós ainda rejeitamos e temos dificuldade de mantermos essa paz por causa da orfandade. É isso que te isola tanto das pessoas. É isso que te faz sempre você desconfiar das pessoas. É isso que nos faz tanto julgar e criticar as pessoas. Após aqui Gênesis capítulo 3, nós vamos ver logo em seguida em Gênesis capítulo 4,
Caim matando Abel. Aqui está a manifestação justamente da orfandade. Manifestação da orfandade. Ciúmes, inveja, perseguição. Tudo faz parte da orfandade. Aqui nós vemos Caim com ciúmes de Abel. Nós vemos Caim com a inveja de Abel. Nós vemos Caim matando Abel. Tudo por causa do espírito de orfandade. Porque o próprio Deus vai até Caim, alerta Caim. Vamos lá, abre aqui em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Vamos ler aqui. Qual a advertência que Deus dá para Caim? E mais uma vez, por causa da orfandade, o homem rejeita a intenção de Deus. Gênesis 4. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim aceita a intenção de Deus? Por que Caim rejeita a intenção de Deus? Fala assim, orfandade. Isso. Oséias, no seu capítulo de número 6, versículo de número 3. Coloca aqui, Oséias 6, 3. Ele fala assim, então conhecemos a Deus e prosseguimos a... Isso. Eu vou te trazer um pouco dessa passagem. Conhecemos o Senhor e esforçamos-nos para conhecê-lo e dar continuidade. Mas eu quero parar aqui nesse primeiro ponto. Você conhece a Deus e você tem que prosseguir a conhecer Ele. Você tem uma revelação do amor e da paternidade de Deus e você tem que prosseguir a conhecer isso. E aqui eu vou entrar com você agora. João, no seu capítulo, 1 João, no seu capítulo 4, 20, ele nos fala uma coisa. Como você pode amar a Deus a quem você não vê? E você não pode amar o seu irmão a quem você vê? Em 1 João, ainda no seu capítulo de número 4, versículo 8, ele diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Coloca aqui. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então toda a dificuldade que você tem de amar o seu próximo é porque ainda você não conheceu uma dimensão de quem Deus é. Conhecemos a Deus e prosseguimos a conhecer, ou seja, nós temos que continuar prosseguindo a conhecer a revelação da paternidade de Deus. O que vai nos libertar do espírito de orfandade é a revelação da paternidade de Deus, porque dentro da paternidade de Deus está contido o amor que cura e remove toda a orfandade impregnada dentro da toda essa estrutura da nossa própria alma. Você vê que o primeiro espírito, como eu falei, o primeiro espírito a ser órfão foi Satanás. Então isso começou através de um espírito. Após a queda nós nos tornamos órfãos, espiritualmente falando. Só que debilidades, fragilidades, o nosso espírito pode ocasionar feridas na própria alma. E é através da alma que se procede o relacionamento com o seu próximo. É através da alma que você tem um sentimento, as emoções, a vontade. Então, para você ver, o que ocasionou hoje tantos estragos dentro da relação entre pais e filhos e pais. A orfandade. Ele está falando que se nós não amarmos o nosso irmão a qual nós vemos, nós não podemos achar que nós amamos a Deus. O que, biblicamente falando, o que identifica um dos sintomas que nós podemos ter um entendimento que nós estamos amando a Deus é a partir do momento que você já não tem mais luta contra o seu próximo. Como assim, bispo, luta contra o seu próximo? Você já reparou que do nada você começa a pensar mal das pessoas? Você já teve isso? Você já reparou que de uma hora para outra você tem um certo ciúmes
inveja das pessoas? Você já reparou que do nada você está condenando e julgando e criticando as pessoas? Você já reparou isso? Você já reparou, nós, maridos, tanto dizemos amar as nossas esposas, daqui a pouco nós estamos criticando tanto elas? Você já reparou o filho que saiu do seu ventre, a qual tanto você desejou, agora você está criando, educando essa criança debaixo de um jugo condenatório tão terrível, pronunciando palavras que está causando tantas lacunas de feridas na alma daquela criança? Lembre-se que, entrar aqui um pouquinho nisso aqui, a criança, nossa maior função como pais, não é simplesmente no final levantarmos o troféu que nós fizemos de tudo e nossos filhos não se envolveu com o mundo. Nossos filhos nunca bebeu, meu filho nunca bebeu, meu filho nunca se prostituiu. Essa não é a maior conquista. A maior conquista que você pode ter com seus filhos é ganhar o coração deles. Possa ser que de todo o esforço que você fez, realmente seu filho não se envolveu com nada neste mundo, mas ele vai chegar um momento, ele vai sair de casa e você não tem o coração dele, ou seja, você nunca vai ter o acesso ao verdadeiro sentimento do seu filho. Então ele vai estar ali, ele vai te respeitar pela sua posição de autoridade. Mas vai ter situações a qual você não vai ter acesso para ajudar ele, para orientar ele, para estar com ele, porque o acesso a qual você deveria ter ganhado no coração, você perdeu a oportunidade. Então, pais, aprenda a ganhar o coração dos seus filhos. Você tem que ganhar o coração do seu filho. Então, cuidado. Eu estou buscando cada vez mais rever os meus conceitos da forma que eu crio a minha filha. A gente não pode ficar aqui sustentado apenas pela vara da disciplina. O que é a vara da disciplina? Será que é realmente só você ter uma ação física na criança? Não, não é só isso. Às vezes a orfandade, você está encontrando um amparo dentro dessa passagem para manifestar a orfandade que tem no seu coração, na sua alma. Porque veja bem, por mais que você tenha sido criado dentro de uma boa estrutura familiar, isso não significa que você teve a revelação da paternidade de Deus. A não ser que você teve pais cristãos, que foram verdadeiros pais espirituais. Você pode muito bem ter tido uma boa estrutura familiar, mas isso não te isenta de você ser disciplinado e educado por um pai espiritual. O pai espiritual é aquele que replica a paternidade do próprio Deus na sua vida. Ou seja, Deus, ele nos concede pais espirituais para a restauração da própria paternidade dele em nossas vidas. Amém? O que dificulta o nosso relacionamento com paternidade espiritual na terra? Qual é a maior dificuldade? Eu já citei isso aqui uma vez. E é isso que vocês que estão aqui, que são filhos espirituais, que mais tem que ter cuidado. Fala assim, a ofensa. A ofensa. A orfandade te dificulta a você se submeter. Por isso que eu falei que você nunca pode colocar sua posição, seus títulos, acima da posição de filho. Porque sempre você pode crescer, você pode se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Pode muito bem. Mas se você perde a sua posição de filho, você sai da posição que te concede humildade para a sujeição, para que você receba disciplina. Então, os pais espirituais são aqueles que disciplinam os seus filhos conforme o próprio Deus disciplina os filhos na terra. É uma representação de autoridade de Deus na terra, são os pais, os verdadeiros pais espirituais. Mas a orfandade muitas das vezes se tira do lugar de submissão e sujeição. Então aquilo que deveria vir como correção e educação na sua vida se torna uma ofensa dentro de você. O que a orfandade faz? Dificuldade de sujeição à autoridade. Você sempre tem dificuldade de submeter à autoridade porque você tem medo, porque a autoridade te gera medo. Você associa autoridade. Você não consegue diferenciar autoridade de autoritarismo. Muitos associam autoridade como feridas. Pessoas que ferem. Pessoas que maculam. E não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso.
Às vezes a sua ótica para uma autoridade é uma ótica que essa autoridade são pessoas agressivas. Então, qualquer disciplina que essa autoridade venha trazer na sua vida, você sempre está permitindo que a disciplina venha se converter, na verdade, em ofensas. A ofensa é que bloqueia o caminho, presta bem atenção nisso. Vocês têm que entender isso aqui, amém? Fala assim, pai espiritual. Como que um pai espiritual educa seus filhos espirituais? Fala assim, pelo coração. Isso. Se um pai espiritual, ele não tem um coração liberado para educar seus filhos espirituais, ele vai distorcer a verdadeira paternidade, ok? O que muito dificulta um relacionamento de coração para coração entre filhos e pais espirituais. Fala assim, a orfandade. Fala a orfandade. Que sempre me traz ofensas. As ofensas são bloqueios do caminho do teu coração para o coração do seu pai espiritual. Você pode dar um amém? Então você tem que se livrar das ofensas. Você tem que se livrar, se permitir ser restaurado e liberto da orfandade para que você receba a condição da revelação da paternidade, para que nós venhamos ser libertos da orfandade. Tudo que bloqueia o cristão a avançar na vida é a orfandade. O que faz você progredir e daqui a pouco você para e retrocessa? A orfandade. Então você às vezes tem dificuldade de se aproximar dos seus líderes. Você sente um bloqueio. Por quê? Porque a aproximação ela é de coração. Ela é o coração. É o coração. É tão incrível que nós temos pessoas aqui que moram tão distantes e elas são tão próximas, tão próximas. São pessoas que a gente não está vendo todos os cultos, por algum motivo. Mas nós sentimos essas pessoas muito próximas. Por exemplo, a nossa missionária Eliane, ela mora do outro lado do mundo, ela mora na França. Mas é uma mulher que nós sentimos muito ela. Fala assim, é o coração. O coração, ele não se limita. Ele anda dentro de dimensões. Ele é um ser espiritual. Nós estamos falando do coração espiritual, ok? Ok? Falei, eu tenho um coração espiritual. Isso. Por isso que Satanás, ele traz tanta resistência, tanta na sua vida, para que você não se sujeite à verdadeira paternidade. Porque, como eu falei, Deus ele constitui autoridades com pais espirituais para trazer cura e libertação da sua orfandade. E se o coração do pai espiritual ele não é liberado para você e seu coração não é liberado para ele, isso fica bloqueado. Pode dar uma glória a Deus? Bispo, é assim? É assim sim. É desse jeito? É desse jeito. Tá bom. E se não for pelo coração? Tá bom, posso te trazer alguns conceitos. Posso te trazer alguns bons conselhos. Mas isso não vai ter o mesmo efeito do que sai do teu coração. O que sai do seu coração é vida, porque é espírito. O que nós falamos do nosso coração espiritual é o que tem vida. Nós sabemos muito bem quando nós estamos falando pelo espírito. Nós sabemos o nível da conversa quando é pelo espírito. E nós sabemos muito bem quando é uma conversa no âmbito da alma. A conversa pelo espírito, quem já experimentou disso, quem já recebeu conselhos e orientações de pessoas assim, você vai falar, uau, que isso? Que tanta sabedoria é essa? Aquilo vai sacudir você por dentro. E qual é a diferença do âmbito da alma para o âmbito do coração? É porque essas palavras que saem do âmbito do coração, elas saem com poder. Ou seja, se você acata o conselho, se você submete aquilo, essas palavras elas vão te apoderar para que você tenha condições de vencer as debilidades. Amém? Posso continuar aqui? Então vamos lá. Você já reparou, quanto mais você avança no seu relacionamento com Deus, parece que se multiplicam os inimigos?
Amém? Então as pessoas falam assim, bispo, mas que tanto de diabo é esse que está aparecendo? Assim, faz parte. Sim, sempre que recebemos uma nova revelação da paternidade de Deus, os conceitos da orfandade serão expelidos. Tem muitos comportamentos na gente que a gente não identifica que faz parte da orfandade. Na verdade, nós temos tantas ações que nem nós conseguimos classificar o que é isso. Às vezes você vai perguntar, irmão, o que aconteceu contigo? Ah, nem eu sei o que aconteceu. É ou não é? Vem sintomas em você que você toma atitudes que nem você sabe identificar da onde surgiu aquilo, você desconhece daquilo. São coisas, ações desconhecidas, são sentimentos que surgem dentro de você completamente desconhecido. Como eu falei, o sintoma da raiva, você sente raiva sem precedente nenhum das pessoas, começa a sentir um sintoma de discórdia, você começa a sentir uma certa repugnância de certas pessoas. Você fica imaginando as pessoas se está falando mal de você. Qualquer ação não correspondida de imediato, você já classifica de alguma ação, de alguma má intenção dessa pessoa. Aí você fala, gente, que é isso? Que tantos sintomas é esse? De onde que vem isso? Como eu posso fazer isso? A revelação da paternidade vai manifestar os comportamentos de orfandade. Aí você fala, meu Deus, eu tenho isso? Sim. Mas isso só pode acontecer mediante a revelação da paternidade. Então, se você não cresce, não desenvolve dentro da revelação da paternidade de Deus, você nunca vai identificar as debilidades de orfandades, conceitos distorcidos da orfandade dentro da sua vida. Então, se tem uma coisa que você tem que buscar, que nós temos que buscar, como você tem no início, é a paternidade. Quais os sintomas da orfandade? Posso citar alguns aqui? Vamos lá, você sempre se sente rejeitado. Dá um exemplo. O pastor Marcos Paulo chega aqui, está todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa, e ele chega, todo mundo envolvido aqui fazendo alguma coisa, ele cumprimenta todo mundo, só que está todo mundo envolvido, não conseguiu dar atenção devida para o pastor Marcos Paulo, ele já sente que todo mundo está rejeitando ele. Então, o pessoal só estava aqui ocupado, estava intertido o que estava fazendo, mas o primeiro sentimento que vem é o que? De rejeição. É como que você fica no ambiente? Fica oprimido, cabisbaixo, se isola. É ou não é? É, é assim. Vamos lá. Você tem medo de se relacionar com as pessoas. A orfandade te gera medo. Você tem medo de ser ferido pelas pessoas. Olha, no final eu vou falar isso aqui. Deixa eu falar o restante dos sintomas. Você tem dificuldade com a liderança. Você se sente sempre desvalorizado. Sempre você se sente desvalorizado. Isso é o perigo. Porque pessoas órfãos, elas sempre vão fazer esforço para serem aceitas. Por mais que elas se esforcem, por mais que elas fazem, por mais que as pessoas transfiram amor para elas, elas sempre vão se sentir desvalorizadas. Sabe aquilo que a pessoa... Ficou bom? Ficou bom. Mas a pessoa ela continua com um sentimento que ela não foi valorizada da forma que ela deveria. Vocês estão me entendendo aqui? Você fica sempre com raiva do próximo sem motivo. Você sempre fica se comparando com as pessoas. Você tem dificuldade de aceitação de quem você é, do que Deus te tornou para ser. Sempre você quer se comparar com alguém. Sempre. Sempre você faz uma coisa, você quer estar observando a outra para ver o que você está fazendo está realmente bom. Sempre um sentimento de inferioridade. Amargura, dificuldade de liberar perdão. Sintomas de orfandade. Amém? Vamos lá. Quando nós vamos sendo libertos pela própria paternidade de Deus, observa Jesus. Jesus ele tinha a revelação plena do Pai, ok? Ele tinha a revelação plena. Ele fazia o que viu o Pai fazer, ele veio do Pai, voltou para o Pai. Ele só fazia o que o Pai tinha determinado para ele fazer. Ninguém conheceu o Pai a não ser eu. Ele conhecia bem. Ele era totalmente livre da escravidão, desse comportamento órfão. Satanás tentou
contra ele justamente na sua identidade de filho. E ele se saiu muito bem porque uma coisa que ele tinha certeza era da filiação dele. Amém? Então Jesus, você vê que por tudo que Jesus sofreu, por todas as calúnias que Jesus sofreu, por tudo, ele era um homem, quando você lê os 4 evangelhos, você vê que ele era um homem totalmente livre. Por que, Bispo, eu estou falando isso? Lembra que eu falei do espírito de escravidão? Todos esses sintomas de comportamento, isso indica que você ainda é escravo. Essa escravidão, ela sempre vai te trazer danos e sofrimentos por conta das circunstâncias adversas à sua volta. Quando você não é correspondido, você se sente ofendido. Jesus, quando não era correspondido, estava com Judas e sabia que Judas ia o trair. E você vê que a identidade dele continuava a mesma. Ele serviu Judas também, ele esteve com Judas também. Ele não tratou Judas com indiferença, porque ele não era escravo do sistema da orfandade. Ele não sofria. Então, toda vez que a revelação da paternidade vem na sua vida, vem na nossa vida, nós vamos sendo livres de sofrimentos por causa dessa escravidão da orfandade. Que é isso, bispo? As pessoas vão te maltratar, isso não vai te ofender. Você é livre. Você não é escravo mais da ofensa. Sabe, você pode ser traído e aquilo não vai te ferir de uma forma tão grave assim, da que mexe com a sua parte da sua alma, mas você não vai ficar preso, escravo daquela ação que tomaram com você. Você é livre. Você é livre. Você já viu situações que você fica se martirizando, tempos e tempos de algo que pessoas fizeram com você, e passa anos e você continua preso dentro daquela situação, e as pessoas que fizeram com você já nem lembram mais de você, nem lembram mais da situação, e você continua sofrendo com aquilo, amém? Amém? Isso é escravidão. E a revelação da paternidade nos tira desse ambiente. Você vai ser mais livre. Você vai ser mais livre. Você vai ter a capacidade de perdoar, como Cristo perdoou na cruz do Calvário. Estavam zombando, fazendo chacota dele. Ele, Pai, perdoa eles. Você só consegue liberar perdão daquilo que você é livre. Se você é escravo de algum sentimento, você vai ter dificuldade de liberar perdão. Amém? Se você é escravo da traição, se você é traído, você não tem condições de liberar perdão. Porque você está escravo daquilo. Você tem que ser livre. Você tem que receber, nós temos que receber a revelação da paternidade para nos tornarmos livres. Isso é maravilhoso, você vai ter mais paz, você vai viver mais, você vai ter mais alegria, você vai desfrutar mais do amor dele, porque o obstáculo do fluir do amor de Deus na vida do ser humano, do cristão, é a orfandade, são os obstáculos. Amém? Posso continuar? Então, vamos lá, a orfandade ela opera com a mentalidade de não ser amado. Isso. A orfandade ela vai te dar uma mentalidade que você não se sente amado e você sempre vai desenvolver mecanismos de defesa, ou seja, você vai ser uma pessoa muito agressiva, você sempre está pronta para dar uma resposta bate-pronto de qualquer ofensa a qual você pode ter. Você é aquela pessoa que você não é de levar desaforo para casa, não tem? Não leva desaforo para casa. O negócio resolve aqui. Tá no trânsito, qualquer rapaz, o cara passou de você. Não, rapaz, eu vou passar dele, que é o quê? Vou mostrar que eu sou mais rápido. Se você é contrariado, você quer demonstrar para aquela pessoa que não é bem assim. Porque você já sai da sua casa, você já acorda com um mecanismo de defesa formado dentro de você, cara. Você tem que ser livre, viva, 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 seja livre. Nós temos que ser livre. Eu estou falando aqui da orfandade espiritual, eu sei que existe a orfandade biológica, a qual eu não estou tratando aqui. Eu estou falando da orfandade espiritual, até porque se você tiver uma revelação da orfandade, da paternidade espiritual, você vai ter muito mais condições de lidar com as orfandades biológicas. O que Deus faz? Ele faz do órfão, ele faz do solitário habitar entre família. Como Deus pode fazer de um solitário, ou seja, uma pessoa que nunca teve nenhuma estrutura familiar, agora está no meio de uma família?
ser um pai de família, ser uma mãe de família? Como? Só uma resposta para isso, a revelação da paternidade de Deus, que te traz essa condição. Você pode dar aleluia? Vamos lá. Eu já falei aqui da ofensa, já. Eu já falei aqui também. Isso aqui também já falei para vocês. João, no seu capítulo 18, 14, versículo 18. Coloca aqui. João 14, 18. Eu vou fechar aqui. Na última ministração que eu ministrei, eu falei rapidamente sobre isso e eu quero falar aqui novamente. João 14, 18. Jesus Cristo está falando, não vos deixarei órfãos. Olha, será por que Jesus ele teve que enfatizar isso aqui? Ele sabia da debilidade dos discípulos. Ele sabia que eles eram órfãos espirituais. E o momento que Jesus esteve com eles na terra, eu acredito que foi um momento a qual os discípulos mais se sentiram amados e seguros, porque estava ali uma representação de uma verdadeira paternidade. E olha o que Jesus fala. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. Ele voltou através do Espírito Santo. E nós estamos aguardando a segunda volta dele. Mas o próprio Espírito Santo já nos dá a garantia e a confirmação e a testificação da paternidade. Você pode dar um glória a Deus? Vamos lá. Por que ele está falando aqui? Por que será porque Cristo se preocupou em dizer não vos deixarei órfão? A orfandade ela é terrível, porque sempre nós vamos buscar consolos na nossa alma, feridas na nossa alma, carências na nossa alma, em pessoas. A orfandade leva a pessoas a agirem assim. Seu consolo, você está extremamente triste, abatido. Aí vem uma pessoa, uma só, que aquela pessoa tem, você se alegra às vezes. Isso é bom? Sim, tem um lado bom, mas você não pode ser dependente disso. O seu consolo não pode ser as pessoas. Você não pode depender das pessoas para estar sendo consolado. O seu consolo vem do espírito de paternidade. Há situações na nossa vida que nós vamos passar que não tem ninguém capaz de te consolar como o próprio Deus te consola. Então, a paternidade nos remove dessa condição de escravidão, de sempre ter consolos. Ou seja, resumindo para vocês, tudo que você faz, você precisa de uma aprovação das pessoas. Tudo você precisa de uma correspondência das pessoas. Se o que você faz não é recíproco, você sempre vai se sentir ofendido, sempre vai se sentir maltratado. E a condição para filhos de Deus não é essa. A condição, ele fala, como nós já citamos várias vezes esse versículo, ele é maravilhoso. Se você vem ao altar, se tem alguém que te ofendeu, alguém que te fez algum mal, se você lembrar, você vai voltar lá e você vai primeiro restaurar isso aqui. Lembra-se que a nossa condição tem que ser aceitável no Senhor? Quando Caim e Abel vai levar a sua oferta diante do altar, o Senhor diz, ele não fala que ele apenas rejeitou a oferta de Caim. Ele diz que rejeitou Caim e rejeitou a oferta de Caim. Nós não sabemos exatamente qual foi o motivo de tudo isso. Hebreus diz que foi por falta de fé. Alguns interpretam que é a questão da falta de fé por conta que está em Hebreus. Eu não lembro se é no capítulo 11 que fala sobre isso. Se eu não me engano é capítulo 11. Mas nós não temos uma explicação clara, por isso que nós temos tantas interpretações do que aconteceu. Ah, mas será que foi porque Abel trouxe as primícias, o melhor de tudo, e Caim não levou o melhor? Sabe o que foi? A gente não sabe. A gente não sabe. A questão da que nós podemos tirar, se a Bíblia diz que Deus ele não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta, é porque é necessário uma condição aceitável diante dele. Então, para nós estarmos em uma condição aceitável, nós temos que ser livres. Os maltratos a qual você recebe, que você recebeu na sua casa, na sua educação, das pessoas,
elas não são justificativas para você se afastar da sua obrigação de amar o próximo. Isso não é aceitável diante do Senhor. Eu sei que isso é muito difícil. Sim, é difícil porque é um sistema de escravidão mesmo. E só há um caminho para isso: a libertação através da paternidade de Deus. Então, toda vez que nós vamos recebendo essas revelações, nós vamos nos tornando livres dessa raiz de orfandade. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te tirou do lugar da escravidão. Você tem que batalhar por essa revelação da paternidade de Deus. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus essa revelação. E esteja pronto, e quando você estiver orando e pedindo a revelação da paternidade de Deus, e é aqui que eu acredito, a minha própria interpretação, porque nós somos uma geração que fala tanto da paternidade de Deus, fala tanto de Deus como Pai, mas continuam órfãos. Porque vamos lá. A revelação da paternidade, ela não é um acalento para a nossa alma, ela é uma libertação. Pegou isso aqui? Não fica amorizando, querendo romantizar a paternidade de Deus. Sim, há os nossos momentos de filhinhos, né? Mas entenda que a revelação da paternidade é libertação. Então, ele está revelando a paternidade, vai se manifestar as iniquidades. E é aqui que está justamente o problema, que muitos que estão dizendo pai, 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 continuam órfãos. Porque eles não estão se sujeitando à libertação através da manifestação da paternidade. Então, toda vez que você se decidir buscar a revelação da paternidade de Deus, esteja pronto que Ele vai trazer à tona, vai ser expelido do mais íntimo do seu ser, os seus comportamentos de orfandade. Toda a sua ira, toda a inveja, todo o ciúmes, toda a altivez, todo orgulho, tudo isso vai ter que ser manifestado. Tem que se manifestar. Tem que sair. Tem que sair. Você vai se deparar com isso. Está aqui a explicação do porquê se multiplicam os inimigos. Por quê? Se multiplicou os inimigos por causa das debilidades, como eu citei no início. As debilidades que nós temos foram concedendo favor aos próprios inimigos para criarem estrutura de fortalezas. Você acha que ele vai querer perder assim? Você acha que o valente vai sair assim? Ou ele vai lutar contra você? Porque, como eu falei, a orfandade, quem trabalha através disso são os principados, então eles vão se manifestar. Cara, tem uma coisa que o demônio não quer que você seja, é filho. É isso. Ele não quer que você receba a revelação de filho. Por quê? Porque ele sabe que toda vez que quanto mais nós nos tornarmos filho deles, de Deus, nós seremos livres do sistema que veio dele, que é a orfandade. Você está me entendendo? Então você pode se mover muito no poder, você pode fazer mil coisas, mas continua escravo. E nós citamos aqui a passagem. Você está acreditando que você ama a Deus, você está fazendo coisas de Deus. Mas você não ama o seu irmão por causa da orfandade. Então quem não ama não conhece. Então, calma aí, eu tenho que continuar. Eu tenho que prosseguir conhecendo ele. Conhecer e prosseguir conhecendo. É isso que tem que fazer. É isso. De glória em glória. O sistema religioso, ele traz um grande estrago na vida do cristão. É justamente essa estagnação, principalmente quando adquire posições. Por isso que eu falei para vocês, não coloque nenhuma posição, nenhum título, nenhum cargo na frente da sua posição de filho. No dia que você fizer isso, cuidado. Cuidado. Você vai perder sua proteção, porque paternidade é o quê? Proteção. Qual é a função do pai? Proteger. Se você perde sua posição de filho, você está perdendo a proteção. Se eu saio da ministério, se eu saio da posição de filho espiritual do meu pai, estou sabendo demais, eu já sei de tudo, não precisa, é exagero. Se eu saio dali, eu perco a proteção.
Deus constitui pais espirituais para isso. Ele vê, ó, vigia, isso, cuidado, cuidado. Ele está vendo o acesso que ele tem por causa da autoridade a qual foi lhe dada, não foi dada a mim. Então ele vê além do que eu estou vendo. Porque é algo constituído pelo próprio. Estão me entendendo? Imagine você que sai da... Meu Deus. Imagine você que sai da dependência do próprio Deus. Por causa da religião. Imagine aqueles que saíram debaixo da cobertura da paternidade de Deus por causa da religião. Estão escravizados. Eles são escravizados. Quem vai manifestar a glória de Deus? Quem são os que vão manifestar a glória de Deus? Os filhos. Ele fala assim, quem vai manifestar a glória de Deus são os apóstolos. Quem vai manifestar a glória de Deus são os profetas. É isso que ele fala? E aí, não vai ter cargo nenhum, não vai ter título nenhum, mas tem a posição de filho. É isso. Então busca a posição de... Isso. É isso aí. Então, para buscar a posição de filho, esteja prontos para os confrontos com as estruturas de orfandade. Ok? Eu não vou entrar agora na parte biológica, porque a gente sabe que a parte biológica ela interfere bastante na nossa, como filhos espirituais. Nós sabemos disso. Particularmente falando de mim aqui rapidinho, é 9h30. Eu falando de mim rapidamente. Tenho pai e tenho mãe, foram separados. Educaram da forma que eles sabiam, dentro da limitação que eles tinham. A forma de me repreender era do jeito deles. A minha mãe era até engraçado, que não podia ter nada assim de enxada, pau, madeira, essas coisas. Não podia ter nada perto dela na hora que ela estava com raiva, senão voava. E já era. É aquela questão, quando eu fico com raiva eu fico cego, não tem? Ela ficava cega e voava. Respeito minha mãe. Tenho um respeito por ela. Meu pai, um cearense da cabeça quadrada, nordestino, é ou não é? E pronto, final. Não tem história. Eu lembro que na minha adolescência eu fui cortar o cabelo, aí botei um tupete que era sucesso um tempo. E acabou comigo. Você não é homem, não? Eu lembro que uma vez eu estou contando para vocês entenderem. Eu jogando futebol, eu e mais um garoto, era um contra o outro, eu perdi. Ele acabou comigo, porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Você é um perna de pau. O menino era melhor que eu. Então, assim, eu respeito meu pai, eu amo meu pai. Só que eu não recebi a estrutura e condições para receber e entender o que é a verdadeira paternidade. Então, a restauração da paternidade, como eu falei, a paternidade espiritual, ela tem que restaurar o âmbito da nossa alma. Ok? O âmbito da nossa alma tem que ser restaurado pela paternidade espiritual. Você pode, ainda que eu não tivesse, ainda que meus pais fossem cristãos, coisa que eles não eram, infelizmente, eles tivessem me educado em todo esse caminho, eu ia precisar receber a revelação da paternidade de Deus agora. Ok? Então eles foram assim, meus pais muito se separaram e tudo. Amo eles, mas eles não me deram isso. Quando eu tive a minha filha agora, a primogênita, Sofia, já era cristão, convicto que eu me sairia muito bem. Daqui a pouco eu me deparo com situações que eu fiquei constrangido e envergonhado comigo mesmo. Eu não sabia, eu falei, como é que eu vou agir nisso? Eu procurei dentro de mim e não achei nenhuma informação para aquilo. Falei, como que eu vou reagir dentro dessa situação? Eu não sei. Eu ficava calado, é vergonhoso, é ou não é? Você está diante do seu filho, acontece alguma situação e você não saber como agir. Você fica de mãos atadas, fala, como que eu posso lidar com isso? É daí que parte, às vezes, não sabe como lidar com uma situação difícil com o filho, aí já parte para agressividade. Quem não tem a revelação da paternidade de tratar da forma correta. É vara da disciplina, vara da disciplina. E eu me deparei com essa situação. Agora, o que eu busco em Deus? A restauração. A restauração para que eu seja restaurado como filho. Todo o sistema de orfandade. Bispo, todos são órfãos? O que vocês acham?
Todos são órfãos. Todos nós somos órfãos. O que garante isso? Seu comportamento é perfeito? Você sabe lidar com suas emoções, com seus sentimentos? Você é uma pessoa que não tem discórdia com ninguém, nunca teve dificuldade com ninguém, você sempre se sai bem quando as pessoas te tratam mal, você é livre disso, nada te incomoda. Seus pensamentos do nada, você está em casa, do nada você está orando, até orando em línguas, daí é pecado, daqui a pouco você pensa no mal de uma pessoa. Ok? Você é livre disso? Não, então nós somos órfãos. Só que agora nós temos um Pai. Nós temos um Pai que está restaurando a identidade no nosso coração, amém? Nós estamos sendo livres, curados, libertos. Libertos para a glória de Deus. Você pode dar um amém? Você pode se colocar de pé? Coloca de pé. O que é libertação? É identificar. Identificar toda a estrutura de iniquidade que tem na gente. Conhecereis a verdade vos. Se a gente não conhece, a gente não pode ser liberto, amém? Ele é um princípio, ele nos leva a conhecer para que nós venhamos ser libertos. Ele te revela, ele te mostra. Então, por isso que eu estou pregando aqui. Por isso que eu estou falando. Você vai buscar a paternidade de Deus? Busca, mas esteja pronto para libertações. Continue com o coração de filho quando vem a disciplina, não se ofenda. Você busca, mas quando vem a disciplina, você se ofende. Ou seja, você não é liberto, continua órfão. Filhos órfãos. Entendeu? A orfandade nos destitui da posição de filhos? Não. Não. Porque a Bíblia diz que só vai entrar no reino dos céus, João no seu capítulo de número 3, aqueles que nasceram de novo. Ok? Então nós nascemos de novo. Nascemos de quem? De Deus. Então nós somos filhos de quem? De Deus. Nós somos herdeiros, por quê? Porque nós somos filhos. Então, não vai nos destituir da posição de filhos, a não ser que você se afaste do próprio Senhor e não queira mais um relacionamento com Ele. Aí sim você é destituído. Você decidiu por isso. Você pode ser um filho pródigo, às vezes que se afastou e voltou. Mas tem uns que vai e depois nem volta mais. Você se destituiu da posição de filhos. Mas como eu estou falando, essa posição de filho não garante que você não é órfão. Agora, o espírito de paternidade, ele tem que revelar. Ele tem que nos tratar, ele tem que nos libertar. Por isso está aqui agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em. Então, por maior debilidade que nós podemos ter de comportamentos de iniquidade, ações da qual são inesperadas, da qual nem a gente queria aquilo mesmo, mas já está na gente por causa da raiz de iniquidade, você tem que lembrar que não tem condenação no tratamento e na libertação disso. Ou seja, não deixe esses sentimentos trazer condenação, mas que gere dentro de você um sentimento de desejo pela libertação. Vocês estão me entendendo? É isso. Eu finalizo aqui. Coloca aqui Provérbios 4:18. Eu amo essa passagem. Provérbios 4:18. Vamos lá. A vereda do justo. Você é justo? Sim, nós somos justificados por Cristo Jesus e ponto final, ok? A vereda do justo é como a luz que brilha cada vez mais até o dia ser perfeito. É isso. Nós somos justos, nós estamos no caminho. Nós somos como a luz da aurora. Cada vez mais a luz está brilhando. Está brilhando o quê? Porque está sendo dissipada as trevas que há dentro da gente. A escuridão da orfandade está sendo dissipada pela luz da paternidade. Está brilhando cada vez mais. Está brilhando, está brilhando. Cada vez mais até ser dia perfeito. A perfeição nós sabemos que está na eternidade. Então nós estamos trilhando um caminho de perfeição até que nós chegamos na eternidade e recebemos esse corpo incorruptível que, meu Deus, que deve ser esse corpo incorruptível, hein? Que deve ser isso? Mas é esse aqui. Lembre-se que de todo aperfeiçoamento e tratamento que você deve passar na sua vida, por mais doloroso que seja, às vezes as disciplinas, por mais confrontantes que seja na sua vida, por mais que tenha sentimentos dentro de você de homicida, aquele que fala mal do seu irmão é homicida.
Você está matando a pessoa, você está matando. Você já é considerado um homicida. Ainda que tenha tais sentimentos dentro de você, você vai ter que relutar através da revelação da paternidade, mas sempre lembre-se que você já foi justificado. Não se sinta condenado por esses comportamentos. As pessoas, quando não entendem isso aqui, quando não entendem o que é o amor de Deus, elas se permitem serem condenadas constantemente. Elas são pessoas oprimidas. São pessoas que sempre estão sem vida. Não tem expressão de vida de Deus. Elas estão permitindo as iniquidades dela trazer morte para ela mesma. Não, o que tem que morrer é a iniquidade, não você. Ele remove o que é morto, o que não tem vida, para te dar vida. Vocês estão me entendendo? Amém? Você pode aplaudir a Jesus?